Somos o Nuzito e a Tchan, desbravando Portugal há 6 anos, desvendando histórias pelo caminho. Bem-vindos de volta ao Mirador. Esse é o Portugal fora da rota. Estamos no Algarve, em um lugar que tem um charme único, onde a tradição de pescadores se mistura com paisagens deslumbrantes e histórias que falam de um passado cheio de vida. Entre os cantinhos pitorescos e as conversas com quem vive e respira essa região é que se encontra a verdadeira essência algarvia. Bem-vindos a Portimão. Nossa primeira parada é em Alvor, uma daquelas vilas onde o tempo parece seguir o ritmo do mar, com suas raízes de pescadores e histórias antigas à beira da ria. Mergulhamos nesse cenário para descobrir um pouco mais sobre as tradições que moldaram o lugar e as pessoas que o mantêm vivo até hoje. Esta comunidade pescatória ainda desenvolve aqui uma arte de pesca que é importante, que é o aparelho de anzol ou palanque. É uma arte que leva a 1000 e tal anzóis e, portanto, cada um daqueles anzóis tem que ser iscado. É uma arte que se torna dispendiosa e é graças a este rio que os homens, pelo menos durante uma certa altura do ano, têm isco à disposição para conseguirem iscar o aparelho, porque usam, por exemplo, isco como lingueirão, como salsicha, que apanham aqui no rio. No tempo que a gente andava à pesca, isso é que era a pesca. Isto aqui não, isto é um entretenimento. Isto aqui não é pesca, é um entretenimento. Gostava de pescar todo. O que aparecesse para pescar. O que aparecesse, tudo quanto fosse bom, pescava-se. Desde o bacalhau até as carvinas, até, sei lá, pargos e tudo, pesquei tudo. Lulas, choques, tudo. Eu gosto de todos esses para comer. Nunca pesquei nenhum desses, mas para comer eu gosto de todos. Pois é, também gosto. O que é não? Esta lota estava relacionada com o peixe dessa pesca. Traziam o peixe e vendiam diretamente depois aqui a vários compradores que se reuniam aqui na lota. Depois, no início de 2000, esta lota acabou por deixar de ser usada porque começou então este peixe a ser vendido na Doca Pesca. O ano passado foi reinaugurada porque sofreu aqui uma obra de restauro. Hoje em dia é um espaço de visita por parte de turistas, mas sobretudo de convívio por parte dos locais, antigos pescadores e não só, e outras pessoas que vêm para aqui todos os dias e que se sentam e que ficam aqui a admirar a vista. No início do século XX começou a ser pedido por estes pescadores um salva-vidas para a vila. A zona aqui da Barra era uma zona difícil. As areias se moviam, o canal de entrada às vezes mudava de sítio. Que bonito esse barco. Era um barco que se dirigia até, portanto, à Barra e lá ficava a aguardar que todos os barcos de pesca que nesse dia tinham saído ao mar entrassem em segurança. Eles ajudavam os homens a escolherem a melhor altura e o melhor local para entrarem pela Barra em segurança. A Marinha Portuguesa, considerando que este era um exemplar em muito bom estado e com características específicas também, tem aqui uma tipologia construtiva nórdica, tem aqui um casco trincado, que são estas tábuas sobrepostas. Então a Marinha queria levar este barco para o Museu de Marinha em Lisboa. Foi comunicado aqui a nível local e a população revoltou-se e disseram não, este barco não sai daqui. Os homens e mulheres organizaram-se, alguns desceram ao rio, cortaram os carris por onde o barco era suposto descer, soldaram os portões aqui da entrada e não deixaram que o barco descesse. Houve aqui assim uma espécie de um motim, portanto, e a Marinha recuou. Sensatamente, acho que perceberam a simbologia que este barco tinha para a população local e decidiram que não o levavam. Em Alvor, o mar é muito mais do que cenário. Ele dita o ritmo de vida. Foi o Antônio, um pescador local, que nos apresentou uma técnica tradicional que é quase uma arte, passada de geração em geração. Entre conversas e histórias, entendemos o cuidado e a sabedoria envolvidos nesse trabalho diário, sempre em harmonia com o mar.
Seu Antônio, eu me perdi aqui no meio desses fios todos. Isso tudo é anzol? Isto é tudo anzol. Esta arte está preparada para levar o isque e depois ser lançado ao mar. Anzóis e esta seda, fica tudo junto. E depois, quando chegarmos à terra, é que a gente depois volta a repor tudo no lugar, que é como está aqui. Tira de um por um, põe o isque no anzol e depois volta a pôr aqui em cima. Sempre corrido, sempre direito por aqui até ao fim. Nossa, é mais trabalhoso do que eu imaginava. Isto é iscado de um por um. Este é como vem do mar para a terra. E depois a gente tem aqui o escote, onde pega e começa a repor como está aqui. Mas é muito artesanal. Isto é tudo artesanal. Tudo à mão. É esta a arte. É realmente uma arte. Cada ganchinho desse consegue pegar um peixe e às vezes não Era pega. fantástico. Se cada um fosse um peixe. Era fantástico. Seria uma maravilha. A gente chega lá a meter para dentro 50, 60 anzóis destes e não vem um peixe. Não dá E um depois peixe? é que vem lá um, depois vem outro. O seu Antônio já faz isso há quanto tempo? Eu já fiz 50 anos de andar nisto. Uau! Nasceu o cabelinho aqui nisto. É verdade. A gente apanha o besugo, apanha a bica, o pargo, safia, há várias qualidades de peixe. Não conheço nenhuma dessas. E qual que é a parte boa de ser pescador? Tem parte boa, né? Peixe É sempre ter fresco. sempre peixe fresco, sempre. É das melhores coisas que o pescador tem. Para explorar as belezas ao redor de Alvor, contamos com a ajuda do Marco, genro do Antônio, que aluga bicicletas para turistas que queiram pedalar apreciando o cenário local. Cada curva da natureza, embalada pela brisa suave do Algarve, é um convite para se conectar ainda mais profundamente com essa terra. Olha que espaço bonito que é aqui. É bonito, não é? Olha que lindo. É Praia do Barranco das Canas, Praia do Val, Praia da Rocha e a Marina. Viu que lindo, Nuzito? Praia do Alemão, porque houve um senhor alemão que comprou ali a casa e que queria privar a praia só para ele. Ah, não dá, né? Uma praia bonita dessa. Pois, E ali ainda tem um barco bacalhoeiro. bacalhoeiro. Sim, antigo. Está lá ao fundo. Agora é uma escola de cadetes. Já encontrou o submarino? Cadê o Veja lá o submarino? submarino aí. Estamos no submarino aqui. Aqui onde? Ah, é verdade. Parece mesmo. Gente, a paisagem do Algarve nunca decepciona, né? Não, é diferente. Nossa, é maravilhoso. Tá um dia bonito. Eu não imaginava que ia estar quente desse jeito. Tá todo mundo de short, só eu que vi de calça. No atual Museu de Portimão, funcionava uma antiga fábrica de conservas, que foi o coração da economia local por décadas. O prédio abrigava a produção em larga escala de conservas de peixe, um verdadeiro símbolo da história e cultura da cidade. Hoje o museu preserva essa memória, nos lembrando da importância dessa indústria para Portimão. A fábrica funcionou até o início dos anos 80. Todo este edifício era um complexo industrial, uma fábrica. Isto era a sala onde chegava o peixe do rio, tinha a primeira preparação. Aqui isto é o vai-vém, portanto isto era o mecanismo que trazia o peixe lá de fora dos barcos até aqui à sala. Aquelas cestinhas que nós vemos do lado de fora fazem parte aqui desse... Exatamente, era o É a pontão. continuação desse sistema? Isso mesmo. E, aliás, tem aqui uma fotografia em funcionamento. Portanto, o peixe chegava, os cestos e depois eram mudados aqui, eram postos aqui na máquina interior e depois o peixe era despejado nas mesas, onde as mulheres começavam por descabeçá-lo e por esventrá-lo. Ia para aqueles tanques, que eram os tanques da salmoura, ficavam durante alguns minutos numa sessão de solução de água e sal e depois disso voltava para as mesas, onde era posto naquelas grelhas como vocês ali podem ver. Depois do peixe ser cuidadosamente cozido, ele era preparado para ser conservado. As latas eram então preenchidas com azeite, garantindo a preservação e sabor por muito mais tempo. Com tudo pronto, as latas eram seladas e distribuídas para diversas partes do mundo, levando um pedacinho de Portimão em cada uma delas.
ao museu, em que, além disso, também foi feita uma estátua de homenagem às operárias conserveiras, que eram mulheres que tinham que não só ser operárias, eram mães ao mesmo tempo, eram gestoras familiares, eram tudo. Era tripla jornada. Era quase tripla jornada, exatamente. Os operários que deitaram sangue, suor e lágrimas, os empresários que tiveram o empreendedorismo de criar um negócio, todos aqui tiveram o seu papel. Aqui a Fortaleza de Santa Catarina, ela foi construída em 1621, era para proteger tanto aqui, essa região de Portimão, né, chamava Vila Nova de Portimão, também a cidade de Silves, nós já mostramos da primeira vez que a gente veio para o Algarve, e era para proteger dos piratas espanhóis e dos mouros. E agora é um belo mirador, é bem bonito. Tem uma vista super bonita da praia, é um bom lugar para ver o pôr do sol, hein? É bonito. O pôr do sol tá bem desse lado direito, olha que lindo. Portugal está cheio de pequenos segredos, de lugares assim super bacanas para a gente conhecer, até mesmo em lugares que estão um pouco mais explorados turisticamente já mais conhecidos como o Algarve. Se vocês estiverem planejando a viagem de vocês aqui para Portugal e vocês quiserem incluir uns lugares assim bacanas, umas coisas fora da rota diferentes, vocês podem comprar o nosso guia Fora da Rota, é o Portugal Fora da Rota. Nós fizemos um guia online, ele é super bacana, porque primeiro que a gente está atualizando ele sempre, então a gente vai para outros lugares, a gente descobre coisas novas, a gente atualiza o guia, então mesmo quem já comprou sempre vai ter o guia atualizado, e também porque a plataforma é muito gira. Vocês têm um mapa que vocês podem ver todos os pontos que a gente colocou lá, tanto de, sei lá, aldeias, de lugares bonitos para visitar, de restaurantes, de alojamentos. A gente também deixou para vocês algumas sugestões de itinerário, já com alguns dias em algumas regiões. Para conhecer o nosso guia Fora da Rota, a gente está deixando o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado do topo. Aqui em Portimão nós vamos ficar hospedados bem na Praia da Rocha, que é uma praia aqui perto do centro, super bacana, no Hotel Santa Catarina. O nosso quarto é super espaçoso e tem uma coisinha especial, mas eu vou deixar para mostrar no final. O editor pode escolher vários espaços. Tem esse cantinho do editor, tem esse outro também. Tem frigobar, frigobar dá sempre jeito. Deixa uma água gelada. Um camão bem gostoso aqui, olha. E a casa de banho, que também é bem amplo. E a surpresa final, que, gente, vem ver essa vista aqui. Olha que vista maravilhosa! Olha que maravilhosa os falésios! Que lindo! I don't wanna be lonely when winter is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. O Mercado Municipal de Portimão é um lugar onde a alma da cidade se revela. Entre as bancas cheias de vida, encontramos pessoas que, assim como os produtos que vendem, carregam consigo histórias e tradições que refletem o coração dessa terra. Faz tempo que a gente não vai ao mercado, a gente veio ao mercado aqui de Portimão. Nós entramos aqui, tem uma variedade muito grande de tudo. Uma entrada ali na frente só de peixe, aqui só de fruta. Aqui na frente ainda tem um pessoal da banca que não chegou. Tem talho aqui também. Aqui nesse mercado é tudo bem organizado, né? Se você observar bem, o chão, cada chão tem uma cor que identifica cada seção. Aqui a gente está na seção dos peixes, então o chão é azul. Aqui onde tem os pães é amarelo, né? Por causa dos cereais, o azul é azul do mar. E aqui onde tem as verduras é verde. Nossa, variedade aqui de frutos secos. O Nuzito ama figo seco. E eu amo essas outras frutas secas. Manga, papaya, macadâmia, isso ameixa. Tomate. Posso pegar um pedacinho para provar isso aqui? Isso.
Papaya desidratada. Eu achei diferente, porque eu nunca vi papaya assim desidratada. Achei tomate seco. Amo tomate seco. Essa manga, eu acho que é manga coquinho. A Tatiana, ela é russa, ela trabalha aqui nessa banca, super simpática. Ela tá morando aqui já faz 8 anos. Ela diz que é descendente de russo com mongol. Por isso que ela tem o olhinho puxadinho, lindo, né? Um olho azul puxado. Este feijão não precisa pôr de molho. Não? Não, porque este feijão é verde. Isto é só lavar e cozinhar. Com cebola, um bocadinho de salsa, um bocadinho de coentro, um alhinho, disto, refogar a carne naquele molhinho. E isto coisa à parte. Eu depois vou dar um bocadinho de coentro, um bocadinho de salsa para vocês juntarem. Ah, que bonitinha. Põe um bocadinho disto e um bocadinho disto a cozinhar junto com a carne. Ai, que E delícia. depois fica tudo junto. Depois junta tudo, põe um bocadinho de arroz, pronto. Que Fica uma delícia. comida boa. Muito bom. Trabalho aqui já há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Sempre com peixe. Sempre com peixe. Sozinho trabalho há 5 meses. Tive a oportunidade de comprar uma bancada e então pus-me no negócio sozinho. Comecei a trabalhar no peixe, tinha eu os meus 15 anos. Trabalhava com o meu avô. Aqui na zona do Algarve temos esse privilégio, de termos bastante variedade de peixe. Temos em sagres, que há muita variedade, temos em quarteira, olhão, em todo o lado. E o Algarve, por acaso, tem muita variedade de peixe. Peixe. Este peixe aqui é o rascaço. Como? É um peixe de pedra, rascaço. É Rescaço. venenoso, sim. É venenoso? Sim, se toca-se aqui nestes bicos aqui, são venenosos. Aliás, já quem faça o jotei, já quem faça este peixe, junta a lagosta. Coze é mal, deixem quase cru, coze é mal e depois juntem a lagosta. Grutas e falésias majestosas e golfinhos brincalhões. O Algarve nos presenteia com uma costa deslumbrante, onde cada onda conta com uma história e cada canto esconde uma nova surpresa. Tchan, você ligou para os golfinhos para ver se eles vão estar aí? Hoje está um dia bonito, eles falaram que vão aparecer. Você encomendou um salto triplo carpado? Encomendei 3. 3. Vocês pediram com a aventura? Já tá com a aventura. Olha aqui. Olha, são vários. Ai, que emocionante. Olha lá. Seus lindos, lindos. Maravilhosos. Gente, já... Nossa, olha que festa que eles estão fazendo. Gente, tem muitos. Ai, que lindo. Ai, a natureza é tão linda, meu Deus. Você já tinha visto tanto golfinho? Não, Tchan? tantos assim não, surpreendeu. Eles estão por todos os cantos. Aqui tem uma família inteira. É só você mirar que eles aparecem. Eles estão por vêm todos os pertinho, cantos. né? Sim. Ali, ó. E eles vêm à superfície para respirar. Olha que lindo aqui. Não é tão lindo ver a natureza no seu máximo? São muito sociáveis, né? Ainda bem que você ligou antes para combinar para eles virem Não aqui. é, eu combinei só com 4, vem tudo isso. Eles gostam de surpreender, sabia? Muito lindo, muito lindo. Uau. Eles estão dando salto carpádio. Triplo, viu? As espécies que nós vemos mais são o golfinho roacho e o golfinho comum. Hoje estivemos então com o golfinho comum, que é este aqui mais pequenino. E a Ângela é bióloga. Sim. E além de fazer assim passeios, você observa mesmo os animais, né? Sim, nós tomamos anotações, tiramos alguns dados sobre todos os avistamentos que fazemos, quantos animais é que temos, o que é que eles estão a fazer, qual é a espécie. Toda esta informação é importante para entender exatamente como é que está a população de golfinhos aqui no Algarve. Está bastante saudável, ok? Pelo menos para já está tudo a correr bem, temos recém-nascidos todos os anos.
e também estes dados são importantes para o nosso governo entender como é que a população está, para conseguirmos então criar novas leis de proteção para estes animais. É por isso que a nossa taxa de sucesso de os encontrar é tão alta. O que nós fazemos é fazemos o nosso trabalho de casa e tentamos compreender os sítios onde há mais animais nesta altura do ano, com este tipo de tempo que temos hoje, por exemplo, e com a temperatura da água, a quantidade de peixe. Jogamos com todos estes dados para tentarmos entender onde é que há mais animais. É mais normal ver golfinhos aqui do que não os ver. Pertinho das falésias. Olha o formato dessa, não parece uma tocha? Nossa, que monumental nessas falésias. Meu Deus do céu, que incrível. Parece um elefante? Parece, ó, a tromba dele tá aqui, as patas aqui na frente, o corpo ali atrás. A gente está aguardando agora para entrar na gruta mais famosa aqui do Algarve, que é a Gruta de Benagil. Só pode entrar de barco e é bem rápido, são 2 minutos. Também pode entrar nadando ou de caiaque. Se você animar, ó, vem ali da praia. Ah, é verdade, tem um monte de gente que veio animada de caiaque. E essa gruta é conhecida como a Gruta Catedral. Que impressionante, né? Agora tem uma nova regra para diminuir o impacto ambiental dentro da Gruta de Benagil. Então só pode descer ali na areia, ficar na parte da areia. Ou se você vai nadando da praia até ali, ou então de canoa. Quem está de barco, seja empresa, seja particular, não pode descer ali na areia para diminuir o impacto. Nessa hora muita gente ali para ir para a gruta. A natureza fez questão de nos impressionar com as suas formações rochosas incríveis. Grutas misteriosas e as falésias imponentes do Algarve formam uma paisagem que parece ter saído de um cartão postal, tornando cada nova vista ainda mais impressionante que a anterior. Em terra firme. Foi muito giro esse passeio, adorei. Os golfinhos surpreenderam. De volta à terra firme, fomos jantar na Taberna de Portimão, um lugar que é no mínimo singular. O dono João decorou cada cantinho com a sua coleção pessoal de antiguidades, dando ao espaço uma atmosfera nostálgica e acolhedora. Cada objeto ali tem uma história, e a taberna toda parece contar uma só, a paixão de João pelo passado. Andava a ver um espaço, um sítio para realizar, e encontrei esse restaurante que estava fechado há anos, e no qual agarrei nele, parti tudo e fiz tudo de raiz. E eu sou um colecionador de antiguidades, gosto muito de antiguidades, tudo o que é antigo, e como tal, levou-me isso, já tinha uma série de peças que levou-me a construir isto que está aqui. Tinha coisa que o João já tinha, que era coisa que muita coisa que eu já tinha, já selecionado, e depois fui adquirindo e continuo a adquirir, porque o bichinho das antiguidades, portanto a minha casa também é tudo antigo, é uma coisa. Gente, essa mesa tá bonita. Tá bonito e muito recheado. Já quero começar provando pontilitas. A gente vai falar para os miradeiros o que a gente está comemorando hoje? Nós estamos comemorando 7 anos juntos. Que lindo. Hoje é o nosso aniversário de casamento. Hoje, quando a gente está gravando, na verdade, já vai ter passado uns 3 meses quando você assistir esse vídeo, né? Esse aqui que tá na minha mão, já esperando ser devorado, é a pontilita, é mini lulas fritas. Tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade de experimentar e a gente ainda não tinha tido oportunidade, que é lingueirão, que é tipo um marisco, alguma coisa assim. Uma das coisas típicas que eles fazem é feijoada de lingueirão, que é feijão branco com o lingueirão. Nossa, muito saboroso. Ele lembra a textura de lula, de marisco, né, de mexilhão. Eu amo
esses miúdos. Esse aqui é fígado de galinha. Tá bem temperadinho. Esse bacalhau com natas está diferente. Ele é bacalhau com natas, mas ele tem espinafre e as natas são de soja. Mas ele também tá bem diferente por conta do espinafre, né? Tem aqui uma sopinha de legumes, então ficou tipo um shot de sopa. Mas na verdade é uma sopinha de legumes. Tem hortelã, tem courgette, tem feijão, tem várias coisas. Como tem hortelã, tá até um pouquinho fresca. Tem várias entradas com lula. Essas são as lulinhas algarvia. Tem azeite de coentro por cima, tá maravilhoso. Gente, olha a apresentação desse prato. Polvo alagareiro. Tudo que é do mar, eu amo. Esse prato é ligueirão abulhão pato. Então tem alho, coentro e azeite. Eu gostei porque eles capricham no tempero. Ele parece um mexilhão tamanho gigante. E tá muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Isto é uma torta de alfarroba e isto é um doce conventual que é amêndoa e ovos. E este é tipo de um semifrio de pina colada. Experimentar, Titinha, qual você quer experimentar? Todos. Depois de nos encantar com a taberna, o João nos convidou para conhecer a sua casa, cheia de antiguidades e objetos que ele colecionou ao longo dos anos. Ele vive cercado por essas memórias, com um brilho no olhar de quem ama o que faz. Gente, eu tô entrando num palácio, João. Parece que a gente tá num museu. Isto é o meu escritório. O museu não, é palácio mesmo. A gente entrou na casa do seu João ou no palácio? É na minha casa. É o Palácio do João. É o palácio do João. Aqui é um cofre antigo. A única modernidade que está aqui é a televisão. A televisão tá destoando aqui da antiguidade do quarto. Nossa, parece que eu tô num hotel chique. Sim, Nossa, sim. mas o João é muito cuidadoso. Gente do céu, essa casa não para de surpreender. Ali estão os 6 maiores compositores do mundo, que é Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Haydn e Tchaikovsky. Vamos pôr aqui um bocadinho do fado da Amália. Isto é a casa de jantar, onde a Amália é a rainha, aqui, porque a Amália foi a rainha do fado. Não sei se ouviram falar na Amália Rodrigues. Claro, quem que não conhece a Amália Rodrigues? Aqui a guitarra portuguesa, os chales, que é predominante, os chales e os leques são predominantes. Eu gosto do colecionismo. Eu às vezes digo que sou um acumulador de lixo. O lixo é uma força. Escuta, lixo é uma força de expressão. Porque, como gosto de coisas antigas, vou comprando. E muitas coisas que são história de Portimão, eu tento adquirir peças de Portimão, que é a história de Portimão. Chegamos a Portimão esperando encontrar o Algarve que todos conhecem, famoso por suas paisagens e praias deslumbrantes. Mas o que nos encantou de verdade foram as histórias que ouvimos, as tradições vivas e as pessoas que encontramos ao longo do caminho. Cada canto nos mostrou um lado diferente, mais autêntico e inesperado, que nos fez ver a região com novos olhos. É esse tipo de descoberta, feito através da conexão com a alma de cada lugar, que torna cada viagem inesquecível. Até a próxima!